Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast e hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico chamado marca empregadora. Como que deveria ser essa construção? A pessoa de marca empregadora tem que estar no time de branding ou no de RH? Nesse episódio eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marca e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio a encontrar sua identidade, a se reposicionar, a construir a sua plataforma de marca. Se esse é o seu momento, galileunogueira.com/contato, escolhe lá consultoria, pede o seu orçamento, que meu time vai falar com você e quem sabe a gente não trabalha junto para construir uma marca muito forte, muito rentável e também muito mais humana. Além disso, eu quero agradecer ao meu patrocinador Deskfy, uma plataforma que organiza as nossas rotinas de marketing, faz com que a gente tenha um trabalho muito mais efetivo, ao invés de a gente gastar energia com um monte de plataforma, mandando briefing pro WhatsApp, depois pro e-mail, depois tira a foto do quadro, depois passa pra equipe por WhatsApp de novo, depois volta e devolve o job no Google Drive, depois no Dropbox. A gente concentra todas as nossas rotinas de marketing em um lugar só. Acesse deskfy.io para você fazer o seu demo e já fazer um teste para entender como a sua rotina de marketing pode ser transformada hoje, na prática. E se você estiver vendo a gente pelo YouTube, é só apontar o seu celular pro QR Code ao lado e também agendar o seu demo, beleza? Cidadãos, eu tenho que dar um recado rapidamente. Lançamento do BDP O Guia prático para você aprender a criar ou gerenciar uma marca. Se você quer, de fato, imergir um pouco mais em método, ferramenta, técnica, o livro tem 288 páginas, 15 capítulos, que vai te contar o processo de início ao final de construção de uma marca, desde a estruturação do negócio até o lançamento de marca e a manutenção da construção de marca. Cada final de capítulo tem um exercício prático para você colocar, canetinha ali, escrever, definir a sua plataforma de marca até o final, definir o seu orçamento, definir a maneira como as suas ações vão ser desenhadas ao longo do ano através de um calendário. São exercícios práticos de fixação e a ideia é que você termine o livro quase com o seu brand book pronto, basicamente a sua estratégia de marca pronto, beleza? Acesse galileunogueira.com/livro e garanta o seu e vem estudar junto comigo. Poste uma foto quando você começar a estudar também e me marque que eu vou repostar você, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Gente, já tinha um tempo que vocês vinham me falando sobre isso e eu comecei a dar uma olhada também na grade de conteúdo que a gente gravou. Já são mais de 125 episódios aqui no Branding Tudo Podcast. Já são 2 anos e meio tendo conteúdo novo toda terça-feira, ininterruptamente. E eu tava sentindo falta da gente falar um pouquinho sobre construção de marca empregadora, também conhecida como Employer Branding. Vocês já ouviram falar de Employer Branding? Pois é. Nos últimos 5 anos, a disciplina de Employer Branding ganhou muito protagonismo aqui no Brasil. Não só o assunto ganhou protagonismo, como vagas para cuidar de marca empregadora também ganharam o mundo aqui. Na realidade, isso já começa a acontecer muito mais antes do que 5 anos, né? Eu acho, um pouquinho mais. Lá para 2017, 18, começam-se as preocupações de construir uma marca forte para a atração de talentos e também para a retenção de colaboradores. É a famosa marca empregadora. As vagas começaram a surgir lá em 2017, 18 para Employer Branding. Essas vagas hoje, na sua maioria das vezes, estão alocadas dentro do time de RH, ou do time de pessoas, ou do time de cultura. E se entende que a pessoa que constrói marca empregadora, ela está em RH, porque a marca empregadora ela vem e bebe de algumas fontes que são relacionadas ao seu próprio trabalho. Ou seja, os benefícios que a empresa dá do ponto de vista de compensação salarial, os benefícios em relação ao escritório, né, do tipo massagem, picolé, pebolim, não sei o que, todas as coisas que tem no escritório. Os benefícios como vale-refeição, vale-transporte, plano de carreira, stock options, licenças parentais para pais e mães de 6 meses, enfim, benefícios que fazem sentido de você escolher esta marca para trabalhar e não outra marca para trabalhar. Essa função ela começou a ser construída, né, em 2018 e o assunto era muito novo. Quando a gente vai pegar na teoria de um Employer Branding, né, tudo começa a partir do momento em que você precisa definir o seu EVP ou EVP, um Employer Value Proposition. Que nada mais é, gente, quem é cidadão aqui escuta já sabe, que nada mais é que um frame de plataforma de marca, né? O frame é o mesmo, no final das contas. O que está mudando só é que o público que vai receber essas mensagens e os tipos de mensagens e os canais dessas mensagens são colaboradores ou futuros colaboradores. Esse assunto é muito polêmico porque a partir do momento em que a gente fala sobre construção de marca, na minha visão, acho que eu já falei isso em alguns momentos, na minha visão a construção de marca é uma coisa só. Não existe essa coisa da gente ficar segmentando. Eu vou ter um profissional para construção de marca corporativa, um profissional para construção de marca empregadora, um profissional para construção de marca para o consumidor final, um profissional para construção de marca para governo, um para relação de investidores. Não. Quando a gente pega a teoria, o David Acker, nosso pai do branding, gente, eu vou falar do David Acker aqui, quer queira você não goste,
negócio ou não, ele é o pai do branding, ele escreveu sobre isso tem 30 anos. Ele tem as suas definições muito claras, muito fáceis de serem aplicadas. Tanto ele quanto o Keller são pessoas que a gente precisa estar sempre próximo. Ele tem um modelo de construção de marca dele, o Keller também tem o CBBE, do Brand Equity Model, você também tem o Aker, que tem o Brand Identity System, cada um tem o seu. Mas quando você olha e você combina os dois, são os melhores frames que você pode trabalhar. Então são duas pessoas que a gente usa como referência. Quando você pega o modelo do David Aker, que é o que eu geralmente sigo quando eu tô construindo marca para os clientes da consultoria, o David Aker fala que uma marca ela tem algumas dimensões quando a gente vai construir, né? A primeira delas é a marca como empresa. Depois a gente tem marca como produto, depois a gente tem marca como pessoa e você tem marca como herança, né? Imagem. E aí, quando você vai olhar marca como empresa, é basicamente a marca empregadora. O que ele quer dizer com isso nesse frame, né? Por que ele divide marca como empresa, marca como produto, marca como pessoa? Porque são as dimensões que uma marca ocupa, né? A partir do momento que você fala assim, nossa, eu admiro muito a Nike, mas como deve ser trabalhar na Nike? Uma coisa é você admirar os produtos, admirar as campanhas, admirar os atletas, mas como que é trabalhar na empresa? Você admira a empresa? Você admira a maneira como você constrói basicamente a sua carreira, você constrói o seu legado, você constrói toda a sua trajetória? Será que é uma empresa que investe na formação de pessoas? Será que é uma empresa que tem incentivo? Será que é uma empresa que me dá bônus? Será que é uma empresa que faz um plano de carreira? Será que é uma empresa que é mais humana? Será que ela é mais tática? Será que ela é muito agressiva? Todas essas características fazem parte da marca como um todo. E quando você pega todas essas dimensões, empresa, produto, herança, pessoa, o David Aker também coloca que embaixo de cada uma dessas caixinhas você vai ter os públicos. E uma marca se relaciona com muitos públicos. Quando a gente fala sobre construção de comunicação, boa parte das vezes você está me ouvindo aqui, cidadão, falar sobre a construção para o consumidor final. Em alguns episódios específicos, eu estou falando de construção para alguns públicos de interesse. Esse é um deles. Esse episódio eu estou falando para a construção de marca para colaboradores, ou seja, para retenção e para a atração de novos colaboradores, ou seja, pessoas que ainda não trabalham na empresa. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a gente tem governo como talvez um público de interesse da marca, imprensa, formador de opinião, influenciadores, colaboradores, futuros colaboradores. E toda a estratégia de marca deriva para esses públicos. Quando a gente vai olhar uma marca que tem uma relação com investidores, esqueci de falar desse daqui também, relação com investidores, ela tem uma forma de se comunicar, ela tem mensagens a serem construídas, ela tem um tom específico que algumas vezes você precisa trazer, porque é uma reunião corporativa que vai falar de resultados da empresa. Mas quando você está falando com governo, você tem uma outra linguagem. Quando você está falando com consumidor final, quando você está falando com B2B, outros consumidores, outras empresas, o tom de voz é o mesmo, a plataforma de marca é a mesma, a essência é a mesma, as características são as mesmas, os atributos são os mesmos. A questão é que estes públicos necessitam de mensagens, algumas vezes um pouco mais específicas. Esses públicos precisam que você tenha um reforço de atributo específico. Então, quando a gente fala com relação com investidores, a gente está falando de segurança, confiança, solidez. São atributos que para investidores é muito importante que isso seja transmitido numa apresentação de resultados, numa comunicação específica para compra de ação ou para uma abertura de IPO. Essas mensagens, elas são e derivam da própria marca, mas elas têm uma linguagem que algumas vezes precisa reforçar mais atributos por serem investidores do que necessariamente consumidor final. Atributos diferentes. E tá tudo bem. A questão toda que eu tô trazendo esse exemplo é que o David Aker considera que a plataforma de marca é a mesma, mas que os públicos que consomem essa plataforma exigem atributos específicos, mas que no final das contas é uma marca só. Eu participei de um painel no Data Driven Decision Day no dia 26 de agosto, inclusive, muito obrigado ao time da Layer, em que a gente discutiu um pouco sobre isso, né, de marca empregadora. E no final das contas eu entro com essa teoria de que marca é tudo uma coisa só e que deveria ser construído num lugar só. A argumentação que a gente teve lá nessa discussão do painel é principalmente pelo fato de que tinha uma pessoa de marca empregadora da Vivo, o William, que a gente conversou num debate, foi um painel super legal, em que a gente conversou e ele trouxe uma visão um pouco mais propositiva também, de que na realidade a pessoa que constrói marca empregadora, ela deveria estar no time de branding. Ele não concorda, ele acredita que deveria estar no time de RH mesmo. Mas esta pessoa deveria colaborar muito com o time de branding. E principalmente ter uma diretriz clara, qual é o papel do time de branding em relação a essa marca empregadora. Então, a partir do momento em que você entende esse trabalho conjunto, que eu acho que é uma saída também muito boa, a gente tá falando de aprovar, revisar, unificar o mesmo tom de voz e conectar as pontas. Porque o problema não é se a pessoa está embaixo de RH ou embaixo de marketing, não importa. O problema é se a empresa não se conversa, se as áreas não se falam. Então eu já consegui vivenciar alguns casos com empresas ou marcas que eu já trabalhei que assim, eu falava, tá bom, deixa eu olhar um pouco o plano de marca empregadora. E o plano de marca empregadora comunicava valores, atributos, etc, coisas que eram nada a ver com o que era de fato a plataforma de marca. A marca empregadora às vezes reforçava através dos seus benefícios, por exemplo, um valor que a marca não tinha. Então
vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá? Tipo, você tem uma marca que é super séria, que tem um atributo de confiança muito forte, que precisa ter uma linguagem técnica muito forte, porque ela lida com médico, lida com profissionais químicos, sei lá, uma indústria. Então você tem uma marca que ela é mais sisuda, ela é mais fechada, porque aquele mercado exige isso, né? Digamos, uma marca de segurança, por exemplo, uma marca que exija um pouco mais desse lugar de pouco espaço para ser divertida, né, digamos assim. E aí, quando você olhava a marca empregadora, as aberturas de vaga, o texto tinha emoji, e as artes eram todas coloridas, e aí tinha uma linguagem muito professoral, mas ao mesmo tempo muito brincalhona, do tipo, vem comigo, Miglis, as vagas estão abertas. Então, quando você olhava, você falava, ué, qual é essa marca? Porque é a marca que eu sei, que tá começando a construir a sua história aqui, ela é sisuda, ela é fechada, ela é técnica, e a gente tá na marca empregadora, vem trabalhar comigo, Miglis, tipo, não faz o menor sentido. Então essas duas áreas precisam se conversar. Mas eu acho que tem uma coisa aqui também que a gente não discutiu muito no painel, mas tem um pouco do que eu posso trazer pra cá, que é a hierarquia de poder, né, digamos assim, ou basicamente funções e responsabilidades. Quando a gente tá falando de uma área de branding colaborando com a área de RH, ou o contrário, o RH colaborando com o branding pra construir a marca empregadora, o cenário ideal é que a gente tenha um RH conectado com a plataforma de marca completamente, em que seu Employer Value Proposition se derive do propósito de marca, da promessa de marca e tudo mais. E que todas as suas características de benefício, bolsas e etc. estejam construindo para o atributo original da marca. Então, se a marca ela é divertida, ela é leve, ela é jovem, faz sentido você ter a mesa de sinuca, ter videogame, ter auxílio, compra de PlayStation 5, sei lá o que você vai colocar. Mas faz sentido com a plataforma original. Quando a gente começa a olhar para o mercado como um todo e falar, não, mas o meu concorrente ele coloca o auxílio jurídico para eventuais processos, sei lá. E aí você fala, não, vou colocar também, porque todo concorrente coloca, eu vou colocar também. Quando na realidade a sua plataforma de marca não condiz. Você fala, cara, mas por que tem um auxílio jurídico? A marca é tão divertida, tão leve, etc. Eu preferia ter o auxílio PS5 para comprar meu PlayStation do que necessariamente ficar um auxílio creche. Sei lá, dou um exemplo aqui. Estou fazendo um recorte, obviamente. Não estou dizendo que auxílio creche não funciona. Não estou dizendo que as mães não me cancelem. Eu só estou falando que a adequação ao que a pessoa precisa em relação à marca, o PlayStation 5, a compra, o auxílio poderia ser muito mais valioso do que creche. Não estou dizendo que não é preciso, não estou dizendo que não pode, não estou dizendo que é ruim. Só estou falando uma comparação, beleza? Fechou o parênteses, valeu, Mux. Essas marcas empregadoras, no final das contas, precisavam conversar com a marca e a plataforma original. O ponto é que na hierarquia de poder, ou num lugar de papéis e responsabilidades, na minha visão, eu acredito que a área de branding, ela precisa ter a palavra final, sempre. É a área guardiã da marca, é a área gestora da marca, é a área que cuida da marca, é a área que define o brand book, é a área que exige que o brand book seja cumprido por outras áreas, é a área que de fato controla. E às vezes a gente fala, mas a área de brand é chata, é o xerife, não deixa eu fazer nada, etc. Mas é essa a ideia mesmo, a área de branding no final das contas precisa ser muito consistente com a própria construção da marca e consistente com suas diretrizes. Se toda vez a gente olha para uma empresa, principalmente as médias que estão começando a escalar, deixam as pessoas fazerem o que quiserem com a marca, aí ferrou. Aí não tem por que a área de branding existir no final das contas. Ela vai existir para dar um pontapé inicial, mas no final cada uma faz do seu jeito. Eu já trabalhei em marcas que tinham um ponto que cada área, por exemplo, tinha um designer. Cada área fazia a sua própria comunicação. Cada área decidia as mensagens que queria. E no final das contas, por um lado, isso ganha muito volume, né? Você consegue fazer com que as áreas consigam fluir bem, liberar logo material, do que ficar consultando a área de branding o tempo inteiro. Por outro lado, a gente tem uma perda de consistência. Então é isso, é você ver ou vem trabalhar comigo o Miglis no LinkedIn e você começa a olhar para o site da marca e você tem uma questão de ser uma marca sisuda, sólida mesmo e uma linguagem mais técnica e formal. E aí você vai para rede social, por exemplo, como o Instagram ou o Facebook, ou Twitter, ou TikTok, o que seja, e a marca fazendo meme, fazendo piada. Então, quando a gente tem essa autonomia para cada uma dessas áreas, a gente ganha muita escala, muita velocidade. A área precisou fazer um conteúdo, foi lá, fez o conteúdo, subiu pro Instagram e acabou. Mas quando a gente deixa de ter branding como grande guardião e grande aprovador final, digamos assim, a gente tem um risco muito grande das pessoas não seguirem o brand book. Ou as pessoas simplesmente falarem, olha, quando eu posto com a linguagem técnica e formal no Instagram, não engaja. Quando eu coloco um meme de gatinho, as pessoas engajam e adoram. Tá, mas o quanto isso está construindo, né, pra marca original? E se por acaso, então, não tá engajando da maneira como foi construída, senta com o time de branding pra realmente redefinir, algumas vezes um aspecto de linguagem, alguma flexibilização do tom de voz para poder realmente se adequar à rede social. Mas isso não quer dizer que você precisa fazer meme de gatinho. A mesma coisa vale para a marca empregadora. A marca empregadora tem que estar em consonância também com tudo isso para no final das contas não ter duas marcas diferentes, né? E existem coisas também muito legais de ter essa questão do RH tendo muita autonomia e conseguindo construir marca também, porque você traz o conhecimento de branding para essa área, mas no final das contas tem uma grande chance de estar inconsistente. Então, eu sou sempre a favor de que a área de branding seja a grande guardiã que
aprove. Quando eu trabalhei na Philips, a gente tinha uma área de branding guardiã mesmo. E existia um processo de aprovação das peças. A gente preenchia um formulário numa landing page, a gente submetia as peças, a gente esperava a aprovação. E aí o time de branding respondia com um feedback de ok, go ahead, ou seja, você pode seguir, ou tem alguns ajustes, ou a gente precisa... A peça está off-brand. Era uma das coisas que eles respondiam quando a gente mandava, ela está off-brand. E aí eles indicavam, olha, dá uma olhada no manual, tal página, tá aqui algumas peças de exemplo, por favor siga e submeta novamente. Isso faz com que a empresa seja chata, seja burocrática, seja lenta, faz. Mas isso faz com que a marca também continue com sua força, sendo guardiã o tempo inteiro. Então eu sou muito a favor de que, independente se você tá com a área marca empregadora embaixo de RH ou embaixo de branding, não importa. O ponto é, colaborem para construir. E uma outra coisa também é que o profissional de employer branding precisa ter disciplinas de branding. Então não adianta você pegar uma pessoa que é muito talentosa na área de RH e falar, bom, a partir de hoje você cuida de marca empregadora. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. A empresa é sua, faz o que você quiser, o que você quiser, você é o chefe, você é o diretor, o que seja. Mas tenha a consciência de que talvez este profissional não saiba a teoria para construção de marca. E é aqui onde eu chego na história, cidadão. É aqui que eu chego na história. Porque a partir do momento em que você tem um profissional que vai começar a estudar a construir marca empregadora, vamos tirar a empregadora do nome? Então é construir marca. Ele precisa aprender a construir marca. Os princípios básicos, plataforma, identidade, expressão, atributo, mensagem, públicos de interesse, posicionamento de marca. Ele precisa saber de tudo isso. Essa pessoa precisa saber para poder construir uma marca forte, mesmo com um viés voltado a colaboradores para atração ou retenção. Então, no final das contas, tem que ter branding em tudo. E é por isso que esse podcast chama Branding em Tudo. Não tem como a gente fazer uma gestão de marca e você simplesmente ser a área que entrega o manual e deixa as pessoas fazerem do jeito que elas querem. Porque nem todo mundo do outro lado tem a expertise, a técnica. E o nosso papel como branding dentro de uma empresa é justamente auxiliar, não é ser o xerife necessariamente, não é reprovar as peças. É ajudar e conduzir as áreas para conseguir construir as peças mais adequadas à estratégia de branding possível. E aí o nosso papel é dar treinamento, o nosso papel é trazer manuais explicativos, o nosso papel é ter essa área que revisa boas práticas, o nosso papel é premiar as áreas que de fato estão fazendo um bom trabalho. Então aqui é um lugar que eu acho que a gente começa a construir uma área muito mais forte, muito mais formatada, muito mais alinhada aos objetivos de negócio. Eu já tive uma sensação, né, nas empresas que eu trabalhei, principalmente, que o RH é completamente descolado da realidade do dia a dia de trabalho. Eu passei por algumas empresas e falava, nossa, gente, mas quem que fechou essa parceria né, pra ter desconto? Mas quem que tá fazendo essa arte dessa camiseta da festa de final de ano? Nossa, mas quem que... Gente, mas o que são esses papeizinhos impressos aqui em preto e branco, junto com um cupcake em cima da mesa? Um negócio horroroso. Então, algumas vezes eu vejo que pra ganhar essa autonomia e liberdade e também não depender de uma área, que aí a gente tem que falar, né, meu bem? Também depender de uma área guardiã que só tem duas pessoas, porque a empresa não acredita, não tem verba, não tem vaga, não tem nada, também eu entendo. Eu entendo, assim, eu preciso fazer a plaquinha que vai no cupcake para dar parabéns a 1 milhão de usuários que cadastraram na plataforma. Se eu tenho uma área de marca que só tem 2 pessoas, com uma agência que só tem 3 pessoas lá dentro, para atender a empresa inteira, é óbvio que eu vou sair correndo pelo meu lado aqui, ó, vou fazer com o meu próprio design, fazer no Canva, vou fazer o que for. Não tem jeito. Então aqui a gente também fala de uma questão estrutural. Não é simplesmente porque a pessoa do RH, ela acha que ela tem o rei na barriga, ela faz sozinha e ela não quer aprovar com ninguém, porque ela não quer estar submetida a ninguém. Não é isso. Algumas vezes você não tem estrutura. Eu lembro que na 99, quando a gente trabalhou juntos, o RH junto com a área de branding, por exemplo, a área de branding tinha 4 pessoas. Depois ela foram 6 pessoas e ficou mais ou menos aí. Só que a gente tinha um designer espalhado por cada área da 99. Você tinha um designer na assessoria de imprensa, na parte de relações públicas, você tinha um designer em social media, você tinha um designer em produto, você tinha um designer em operações, você tinha um designer nas cidades, você tinha um designer regional, assim, designer é tudo que é lá, tinha um designer saindo pelo ladrão. O que a gente fez como marca? A gente simplesmente criou uma área de criação, uma house, criou uma área de criação, é ótimo, né? A gente montou uma área de criação chamada de house, uma house de criação. A gente aglutinou todos os designers que estavam espalhados pela empresa para se tornarem uma agência que atende às áreas internas. E aí, a partir do momento que a gente organizou isso, a gente mudou o processo. Então, as áreas agora precisavam pedir para a área de criação criarem o material que elas precisavam. Isso exige planejamento, isso exige preparação, né? Você não pode simplesmente pedir hoje para hoje ou de manhã para de tarde, que agora você tem uma área que atende uma empresa inteira. Então, isso criou organização, isso criou fluxo. Olha aí, Deskify, por exemplo. Criando fluxo, criando organização, criando rotina. As rotinas, principalmente de aprovação, para diminuir refação, que é um dos grandes benefícios que a Deskify entrega, por exemplo. Então, no final das contas, a gente criou essa área,
ficou muito mais burocrático, a gente tinha que fazer um pedido segunda para entregar quarta, segunda para entregar quinta. Mas sabendo disso, quem quiser se organizar, se organiza. Nunca foi um problema. Ah, beleza, o pedido de criação leva pelo menos 3 dias. Beleza, se você colocar o job na segunda-feira, na quinta vai estar pronto. É uma questão de se organizar. E aí, uma vez que você se organizou e fez esse pedido, você garante com a house de criação, por exemplo, essa consistência de marca. E aí, falando de marca empregadora, é muito curioso, porque quando eu trabalhei em uma dessas marcas, eu tinha uma meta compartilhada de marca empregadora. Então eu era brand e eu compartilhava uma meta junto com a área de RH, de marca empregadora, que um dos meus indicadores, se eu não me engano, era a retenção de colaboradores, eu acho, e a atração de novos. Acho que era taxa de conversão de entrevista, né? Entrevista versus contratação, acho que era isso. Entrevista / contratação. E aí a ideia era o seguinte: se você constrói uma marca empregadora forte que causa desejo, as pessoas querem trabalhar, em teoria, na proposta que é: eu entrevistei 10, contratei 8, minha conversão foi de 80, então a marca de empregadora tá forte, eu tenho que sair de 80 para 91. Eu preciso realmente crescer este índice. E eu dividia isso, por exemplo. Aí também é um outro ponto. A questão é que não era justo, porque o meu trabalho como construção de marca empregadora, como branding, era muito mais guiar a área de RH e guiar a área de criação para realmente a gente construir tudo on brand. E aí com o texto certo, com linguagem certa, tom de voz certo, etc. Os assets visuais certos. Mas o percentual de conversão de uma vaga não tinha nada a ver necessariamente com a marca empregadora ser forte ou não. Você tinha a atração, as pessoas querendo fazer parte da empresa, você queria, né, você abre uma vaga, recebe 2.000 currículos, bom demais. Ah, você começa a entrevistar as pessoas, X pessoas passaram para a próxima fase. É porque a marca é forte? É, mas existe uma construção de marca aqui que não é uma questão estética visual. Você tem a pessoa que conduziu a entrevista, você pode ter, por exemplo, benefícios bons ou ruins. A pessoa achou o bônus, por exemplo, muito baixo. Isso é um problema de marca, a marca 99 ou a marca que seja, não é um problema necessariamente de marca. A questão é que aí eu não tenho alçada como área de branding pra falar assim: RH, deixa eu te falar uma coisa, a gente tá construindo uma imagem de marca pra um lugar ser excelente pra trabalhar, né? A gente quer ganhar o Great Place to Work, o que seja, ser reconhecido pelas pessoas por ser um lugar bom de trabalhar. Esse 1 salário de bônus tá defasado. Você pode aumentar pra 5 salários de bônus, por favor, porque essa é a média de mercado? Essa atitude de sair de 1 salário de bônus pra 5 é uma atitude que só a área de RH consegue fazer. Eu posso até, como branding, falar. Eu posso até falar: gente, eu acho que isso aqui é um atributo muito fraco. 1 salário, por exemplo, é muito fraco. Mas entre eu falar e isso ser de fato uma prática, a pessoa me ouvir e falar: realmente, vou conversar com o diretor de RH, que vai conversar com o presidente, que a gente vai aumentar de 1 para 5, porque isso impacta na empresa inteira, né? No bônus, no salário, na conta, fluxo de caixa e tudo mais. Então, eu tenho um pouco alçada e eu não posso ser responsável por uma taxa de conversão aumentar, porque do meu lado, como branding, eu era responsável pela publicidade, pela assessoria de imprensa, pela comunicação em rede social e por campanha. Mas o ponto de vista do tipo, melhorar um benefício, melhorar uma parceria, talvez trocar a pessoa que entrevista porque ela é ruim. O roteiro de entrevistas é duro, por exemplo. Os testes ou os cases são ruins. Então, tudo isso, se a gente for colocar então para ser junto, uma meta entre branding e RH, aí a gente tem que abraçar junto também. Então, a partir do momento que eu vejo que uma entrevista tem uma pessoa que está entrevistando do RH, que ela não reflete os valores da marca, que ela não reflete a cultura da marca, que ela não reflete o DNA, os atributos, o tom de voz, eu também, então, como branding, vou pedir para trocar a pessoa que entrevista, porque ela também está construindo imagem para o candidato. Se eu olhar a lista de benefícios e achar o plano de saúde, Brubbles, muito fuleiro, que ninguém vai gostar, eu, como branding, que estou construindo marca empregadora para atrair ou reter, eu vou ter que falar: vamos trocar esse plano? Então, fazer um paralelo aqui que eu acho que faz sentido. É a mesma coisa se o RH estivesse fazendo uma campanha de branding comigo e eu falasse assim: eu tô montando uma campanha para atrair talentos. Beleza? E aí eu faço uma campanha lá com meu tom de voz, as minhas coisas, meus atributos lá, fazendo, né, falando de preço, por exemplo. Falando de preço. Que a 99 é mais barato que o Uber, que isso, aquilo, outro, babá. E o RH vem e fala assim: olha, eu acredito que essa pessoa aí que tá falando de preço não deveria estar, porque é uma campanha de atração, né? Olha, essa pessoa aqui, a maneira como ela falou da vaga no comercial, não é necessariamente a cultura da empresa. E aí eu falar: infelizmente não tem como trocar, não. Lembra que eu te pedi pra trocar o bônus de 1 para 5 salários? Trocar essa mensagem, esse discurso, eu não vou trocar, não. Ou esse asset, né? Ou então eu tô gravando numa locação, que é, sei lá, um escritório super bonito, mas que não é o escritório da empresa. E aí o RH vem e fala: olha, a gente precisa trocar esse escritório, porque ele não reflete, né? Essa pessoa vai chegar aqui e não vai ser exatamente isso que vocês estão mostrando aí. Eu vou falar: não posso trocar, infelizmente. Isso aqui é pra construir a imagem que eu preciso. Não dá, a gente teve pouco dinheiro, não dá pra filmar aqui dentro, a gente teve que filmar lá fora. E é isso. Então, assim, é o médico dando pitaco no engenheiro, o engenheiro dando pitaco na cirurgia, é aquela história que a gente sabe. E quem acompanha, quem é cidadão, sabe que, por exemplo, todo mundo sabe fazer branding, todo mundo sabe fazer marketing, todo mundo tem um pitaco, todo mundo tem uma solução, todo mundo tem uma saída. Mas quando você pega um plano de engenharia pra montar uma ponte e construir um prédio, aí a gente fica calado, porque a gente não consegue, né?
todo mundo que não for engenheiro não consegue pitacar. Mas pra marketing, meu bem, pode ser dentista, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser o que for, sabe. Sabe falar, sabe dizer como tem que ser feito, sabe o que tá errado. Então, assim, uma beleza. Tem muitos abafos hoje, né, nesse programa. Mas, enfim, gente, tudo isso pra dizer que também a gente precisa ter cuidado na hora de definir as metas. Se elas vão ser compartilhadas entre branding e RH. E se elas forem compartilhadas, a gente, de fato, ter uma meta que seja atingível e que a gente tenha alçada. Não adianta eu colocar uma meta que eu não possa atuar diretamente no meu trabalho. Ah, mas você pode chegar pro RH e pedir pra trocar o salário de 1 para 5. Beleza, mas se não trocar, eu vou ser prejudicado na minha meta porque simplesmente eu não tenho alçada. Não está na minha mão. Ah, mas você é um grande influenciador na decisão. Você pode conversar com um monte de gente e com o seu skill e a sua lábia maravilhosa, você vai conseguir convencer o diretor de RH que aumentar de 1 para 5, constrói o atributo e fideliza um colaborador. Tá, beleza, mas no final das contas, o salário é ele que coordena, o budget é ele, tudo é dele no final das contas. Eu só vou dar o pitaco. Então, que a minha meta não seja essa, compartilhada. A gente pode ter inúmeras outras metas compartilhadas. E principalmente baseadas em pesquisa. E aí eu vou dar uma chave para esse episódio. Na hora que a gente está fazendo o tracking de marca, a gente mensura a marca como marca de produto, basicamente, né? Produto ou serviço. Marca como empresa. Mas dentro do tracking eu posso colocar aspectos de marca empregadora também. Eu posso também entender, dentro do funil de marca, o quanto essa pessoa desejaria trabalhar. O quanto ela já ouviu falar que é um bom lugar de trabalho. Ou quando ela ouve falar dessa marca como marca empregadora, o que ela ouve falar. Eu também posso trazer isso em pesquisa. E aí, essa meta pode ser compartilhada. Essa meta pode ser entre as duas áreas. O que me fez lembrar de um outro exemplo aqui, que eu acho muito legal, que eu vivi 2 anos atrás. Acho que foi. Foi 2 anos atrás, 2022, eu acho. Quando eu fui pra Disney. Eu tava indo pra Disney em 2022 e eu nunca tinha ficado no resort da Disney. Eu sempre ficava em hostel ou ficava nos pousadinhas ao redor, alugava carro e tal, mas eu nunca tinha ficado num complexo Disney, no hotel deles, né? E aí, no final, liguei pra agência de viagens da Disney, que, de fato, você reserva pelo telefone e tudo mais, toda uma história. E aí, no final, eles falaram assim, a gente tem uma pesquisa pra você responder, você poderia ficar mais 1 minuto na linha? Eu falei, beleza, eu sempre respondo. E aí, uma pergunta interessante veio, que era, de 0 a 10, o quanto você atribui a satisfação do atendimento que você recebeu? Aí, eu falei, sei lá, o atendimento foi incrível, eu botei 10. Aí tinha assim, de 0 a 10, o quanto você avalia a cortesia do atendente? Aí, sei lá, 10. De 0 a 10, quanto você avalia o conhecimento sobre os hotéis do atendente? Aí você ia respondendo os atributos, até aí atributos de marca. A última pergunta era, de 0 a 10, o quanto você contrataria o Rodrigo para trabalhar na sua empresa? Essa pergunta eu achei muito legal. Porque, primeiro, ela mede um nível de engajamento, né? Se você fala assim, se eu contrataria o Rodrigo para trabalhar na minha empresa, eu contrataria por quê? Porque ele me atendeu bem, porque ele me envolveu, porque ele sabe das coisas, etc. Então, eu tô medindo um nível de entrega como colaborador também. Do tipo, eu tô avaliando a performance dele como colaborador. Porque se eu tenho vontade de levar esse atendente para minha empresa e eu dou um 10, eu também tô olhando do outro lado como marca empregadora, simplesmente, né? Eu tô olhando para quem tá na ponta, o quanto eu também estou conseguindo criar um ambiente de confiança, de todos os atributos de marca, eu tô conseguindo treinar bem, eu tô conseguindo exprimir essas características para fora, a ponto de você estar querendo contratar a pessoa que te atendeu. E isso é um grande índice de qualidade, não só para você mostrar ao próprio colaborador de retenção, mas você falar, olha, você é uma pessoa que quando atende cliente, de 100 clientes entrevistados, né, atendidos por você, 96 querem levar você para sua outra empresa. Então, você está fazendo um excelente trabalho. Você tem um excelente valor aqui dentro. E isso pode ser um asset usado para a marca empregadora de valorização. Que a Disney, quem já leu o livro da Academia Disney, sabe que eles têm uma construção de marca empregadora muito forte, uma cultura muito forte. E a gente não pode falar de marca empregadora sem falar de cultura, mas eles têm uma cultura muito forte, inclusive, desse reconhecimento. Existem as plaquinhas de reconhecimento da Disney, existem os pins, existe a troca de elogios entre pares, existe toda uma história. Então, como marca empregadora, a gente também pode medir isso em pesquisa, tanto desse jeito da Disney que eu falei, quanto do Brand Health Tracking, em que eu meço a força da marca como atração para trabalhar. E se eu ainda tiver uma estrutura muito boa de construção de marca mesmo, eu ainda posso fazer uma pesquisa de satisfação interna junto com o RH, para entender os atributos de marca empregadora, entender a força desses atributos em relação aos próprios colaboradores. Você pega e faz um depara, gente. Pensa você fazer todo o brand track e no final você ter perguntas de preferência, consideração e intenção de uso. E você fazer um depara para um employer branding do tipo de preferência de trabalhar aqui, vontade de trocar emprego nos próximos X meses ou vontade de permanecer. E a intenção de continuar ou a intenção de indicar um amigo. Tudo isso vai mostrar como a sua marca empregadora está sendo construída. Acho que o grande resumo desse episódio, gente, é que a gente não pode esquecer que a marca empregadora, em teoria, ela sempre precisa refletir o que a marca corporativa, ou seja, a marca que vai para o consumidor final,
final, ela precisa ter uma reflexão disso. Ela não pode ser uma entidade separada. Eu não posso ser uma marca, nossa, é incrível, é maravilhoso, a comunicação é maravilhosa, a marca é maravilhosa, a rede social da marca é engraçada, né? E a empresa ser tóxica, por exemplo. E é o que mais tem, tá? Pra fora é muito legal, pra dentro é péssimo. Marcas de luxo, por exemplo, tem muito esse histórico. Você olha a marca de luxo, você vê os eventos, você vê os desfiles, você vê as campanhas, você vê as lojas, você vê tudo. É uma coisa. Vá trabalhar numa marca de luxo. Quando você vai olhar salário, condições de trabalho, carga de trabalho, remuneração. É uma outra história. Não é uma remuneração de luxo, não é um lugar super inspirador, maravilhoso, mega escritório, não tem milhões de eventos, os colaboradores não ganham muitos descontos pra comprar vestidos, etc, pra estarem sempre usando a marca. Não, é um outro rolê. Eu acho que é o mais chocante, assim, é quando você enxerga que a pessoa que trabalha numa marca de luxo, ela quase parece que trabalha no escritório de advocacia, assim. De tão frio, de tão informal, de tão mal remunerado algumas vezes. Poucos benefícios que essas marcas oferecem. Por quê? Porque elas se valem do prestígio da marca que vai pro consumidor final. Então, uma coisa que eu ouvia sempre, né, quando eu mudei pra São Paulo, eu tinha um sonho de trabalhar na Nike, por exemplo. Eu queria muito trabalhar lá. Eu sempre quis trabalhar em global brands, assim. Nike, eu quis trabalhar Adidas. Eu fiquei muitos anos vigiando uma vaga. Tinha um brand manager no Brasil e ele não saía. Ele já tava 6, 7 anos. Eu ficava toda hora no LinkedIn dele olhando e falava, cara, e nunca abria vaga, só tinha ele. Eu já tinha feito todo o organograma. Eu tinha pesquisado todos os pares dele e não tinha outro brand manager. Ele cuidava de Adidas Originals e Adidas Performance e ele não saía dessa empresa. Não saía. E aí abriu uma vaga uma vez pra cuidar de e-commerce na Nike, eu acho. E-commerce coordinator, uma coisa assim. Eu falei, cara, meu sonho, minha vontade, eu vou começar por e-commerce, depois eu migro pra marketing, enfim. E e-commerce eu teria que cuidar da comunicação das marcas também no e-commerce, né? Comunicação das marcas não, comunicação dos produtos. E aí eu falei, cara, é a minha porta de entrada. E beleza, me candidatei no site e tudo mais. E eu tinha uma amiga que trabalhava na Nike Brasil. Isso a gente tá falando de 2018, tá? Pode ser que mudou tudo com a compra da Centauro e tudo mais. Então, vamos fazer um capítulo à parte aqui. E aí eu marquei um café com ela. E eu contei um pouco da minha trajetória e foi muito engraçado. Ela já trabalhava lá há muitos anos. Eu contei um pouco da minha trajetória em São Paulo, mudei em 2012, não sei o quê. Acho que essa conversa foi em 2015 e 2016. Eu já era coordenador de marketing na Integral Médica, era isso. Acho que 16. Não, 16 não, imagina. Isso aí foi 14, 15 no máximo. Que eu cheguei em 2012. É isso, 14, 15 no máximo. E aí, eu falei, cara, mas é meu sonho, não sei o que, a marca Nike, Global Brands, não sei o que. Ela falou, olha, posso te bater a real? Falei, claro, né? Não vou trocar o emprego que tô feliz, para um emprego que eu gostaria de ficar mais feliz ainda, para um lugar que eu vou ficar triste. Ela falou, olha, primeiro que eu tô querendo sair, já tem um tempo. Eu tô procurando oportunidades há muito tempo, mas não tô conseguindo achar por conta do nível de senioridade dela e o salário dela também tava sendo difícil ser coberto pelas outras vagas. Mas é um lugar que, assim, paga pouco, eu trabalho muito, mas a marca se vale do carimbo, né? Você trabalhou ou trabalha na Nike. O seu currículo sempre vai ter isso. A Nike estará lá estampada. Isso vai te dar um prestígio como profissional, isso vai te dar um status, isso vai te dar um reconhecimento, isso abre portas pra você. Então a marca, ela se vale do direito de talvez não ser tão recompensadora. Quando eu falei do salário dela, né, que o salário dela as pessoas não estavam conseguindo cobrir, é que na realidade ela estava numa vaga em que ela recebia muito pouco, só que ela tinha uma senioridade muito alta, e aí quando ela ia para outras vagas, as pessoas queriam simplesmente manter o mesmo salário que ela ganhava na Nike. Vou dar um exemplo aqui, né? Gerente de e-commerce ganhava 10, ela ganhava 7,5. As pessoas queriam que ela fosse ganhando 7,5. Porque se ela era 7,5 na Nike, por que numa empresa menor eu deveria pagar mais que 7,5? Então a galera não conseguia cobrir, quando eu me expressei incorretamente, mas é isso, eu não conseguia cobrir, não. A galera queria deixar pra baixo o salário, ou pelo menos o mesmo. Então isso virou um revés contra ela e tal. E na época eu fiquei em choque, porque eu falei, cara, eu queria muito trabalhar na Nike, meu sonho, não sei o que. E aí eu conversei com mais uma pessoa e ela falou assim, cara, é muito legal trabalhar os tênis, não sei o que, a campanha, a marca, mas, cara, é uma empresa como qualquer outra. Eu conheci gente que trabalhou na Kate Spade Brasil. Também, falou, cara, é uma empresa como qualquer outra. Tem da BO, da pau, a gente trabalha 12 horas às vezes, trabalha final de semana, principalmente quem dá treinamento em loja. A gente viaja, trabalha o tempo inteiro, tem zero glamour, bota a gente em hotel ruim. A gente fica lá, às vezes vai fazer um bate e volta. Essa minha amiga, sei lá, trabalhava na Kate Spade, ela ia pra Paris às vezes. Fazer 3 dias, ficar 3 dias. Ir lá, dar o treinamento e voltar. Nossa, mas você tá reclamando, porque a pessoa tá indo pra... Não, é porque tem um dado momento, cidadãos, principalmente os mais novos aqui, que a viagem a trabalho se torna um incômodo em alguns momentos. Porque você tem a sua vida, você tem a sua rotina, se você é casado, se você namora, etc. Você tem uma coisa, você tem a sua casa, você tem o seu pet, você tem tudo. Então, quando você vai a trabalho pra um lugar como Paris, por exemplo, e você vai ficar 3 dias, é muito desgastante no final das contas. Você tá indo pra ficar, basicamente, o primeiro dia é o voo, o segundo dia é o dia que você vai trabalhar mesmo do treinamento, o terceiro dia é o que você volta. Então, assim, é tudo desgastante. Aeroporto, a rotina, despacho de mala, raio-x, não sei o quê, fazer mala, desfazer mala,
ela dá treinamento, fica o dia inteiro. Tô fazendo um parênteses aqui, mas só pra vocês entenderem. Mas tudo isso pra dizer que a marca corporativa e a marca empregadora precisam caminhar juntas. E é por isso que a gente consegue ver essa diferença quando as áreas de RH, o branding, por exemplo, não se falam. A mesma coisa da responsabilidade das marcas, né? Quando a gente tem uma marca para o consumidor final muito forte e a marca para dentro é muito fraca, você constrói uma inconsistência de imagem para quem tá dentro, né? Dentro dos seus atributos ali de segurança e confiança, para o consumidor final pode ser muito bem, mas segurança e confiança para quem trabalha lá talvez seja ruim, né? Eu não tenho confiança de que eu ficarei aqui nessa empresa o tempo inteiro, eu não tenho a segurança de que meu emprego vai ser mantido, posso ser mandado embora a qualquer hora, sei lá. E isso é uma das coisas que a gente tem que começar a alinhar. A gente teve um caso bem emblemático, né? A empresa já se posicionou, já falou, isso é público, né? Mas a gente teve o caso, por exemplo, do Quinto Andar. O Quinto Andar foi patrocinador do Big Brother em 2022, se eu não me engano, e eles estavam focando muito em comunicar a parte de venda de imóveis. Quinto Andar é conhecida pela parte de aluguel, locação, e a venda de imóveis era uma unidade de negócio nova que eles estavam querendo alavancar no maior programa de audiência do país durante 3 meses. Passaram-se 3 meses, a Quinto Andar mandou embora 400 pessoas. Na época, eles tinham fechado o patrocínio, se eu não me engano, na cota Big Brother, o que seja, 100 milhões de reais. As pessoas comuns, tá? Tô dizendo mercado, não. Pessoas comuns associaram a demissão de 400 pessoas e aos 100 milhões de reais como uma má gestão. Tipo, você gastou um dinheiro esperando o resultado do Big Brother, esse dinheiro não voltou no tempo que você imaginaria que voltaria. Você não teve mais caixa na empresa para manter essas pessoas e queimou esses 100 milhões num patrocínio ao invés de você garantir o salário dessas pessoas. E aí você mandou todo mundo embora. Essa situação é bem emblemática porque ela também impacta em marca empregadora. E na época eu escrevi sobre isso no LinkedIn, se eu não me engano, falando, gente, o ponto da marca empregadora é que ela te vende um sonho. Ela vende que você venha trabalhar aqui, que você vai ter esse benefício, vai ganhar esse salário, essa compensação financeira, vai ter stock options, e tem bônus, e tem PLR, e tem não sei o quê, e tem massagem, e tem plano de carreira, e tem mentoria, e tem coach, não sei o quê. Então pensa você como pessoa, né? Tá trabalhando hoje na empresa A. A empresa B vem e fala, ó, vem pra cá que você vai brilhar. E aí você vê as promessas de marca empregadora super fortes, né? Você vai brilhar, tem plano de carreira, a gente vai investir, tem bolsa de $5.000 pra estudar em qualquer lugar no mundo, uma vez por ano, e tem esse auxílio educação, auxílio isso, aí você fala, cara, troco, vou sair da empresa que eu tô e vou pra essa empresa aqui. Aí você vai lá, você tá lá trabalhando na empresa, aí você vê, Quinto Andar patrocina Big Brother, 100 milhões de reais. Você fala, porra, uma empresa foda, nananã, orgulho de ver na televisão, grande, não sei o quê, tô trabalhando numa empresona. 3 meses depois você é mandado embora. Cara, qual é o alinhamento entre a marca que acabou de te prometer plano de carreira, confiança, segurança e no final das contas te mandou embora 3 meses depois? Esse ponto é muito polêmico, porque aqui a gente tá falando de negócios. Então, você tem que olhar uma planilha e falar, cara, não tem dinheiro, tem que cortar. Só que, de novo, existe um descolamento entre a promessa da marca empregadora e a própria gestão do negócio. Porque assim, se eu, no final das contas, tenho um caixa, sei lá, que não é saudável, que ele é muito volátil, que eu tô fazendo uma aposta no Big Brother de 100 milhões de reais, que talvez isso me dê um déficit no caixa, esse time de negócio precisa conversar com o RH. Porque aí eu preciso ajustar as minhas mensagens também. Eu tenho que parar de ficar arrancando pessoas da concorrência, eu tenho que parar de usar tal benefício de compensação, por exemplo, de bônus, PLR, etc. Tem que diminuir o tom sobre isso, eu não vou falar mais sobre isso. Algumas vezes até congelar umas contratações, falar, cara, pro caixa que a gente tem, com 100 milhões que a gente vai investir, a gente não consegue crescer em equipe. Então tem que manter essa equipe do jeito que tá. Paciência, vamos pra frente e vamos observando. Mas eu não posso ficar tirando as pessoas do concorrente, prometendo mundos e fundos como marca empregadora, de estabilidade, de segurança e solidez, e no final das contas eu vou fazer isso. Eles, né, na imprensa, eles falaram que não tinha nada a ver, que esse desligamento já estava programado, independente dos 100 milhões e tudo mais. Beleza, vamos dar o voto da dúvida, tudo bem, ok, mas pensando pelo lado aqui fictício, então, pra gente fazer um exercício que é, não, no final das contas eu não tinha dinheiro mesmo. Eu paguei 100 milhões no patrocínio, o dinheiro não voltou, o investidor, sei lá, o funding que coloca dinheiro na minha empresa não quis colocar mais, eu tive que mandar todo mundo embora. Realmente foi uma falta de planejamento. Então a sua marca empregadora precisa acompanhar isso também, porque senão você vai ser irresponsável. Como que você tá dizendo que você vem pra cá que é seguro, eu tiro você de um outro lugar, 3 meses depois eu te mando embora. Então eu também desconstruo credibilidade na marca. Eu desconstruo solidez, eu desconstruo um monte de outras coisas. De novo, a gente tem que falar de marca empregadora envolvendo negócio, envolvendo RH, envolvendo branding. Porque essas coisas aqui precisam andar juntas. E qualquer movimentação, vai mudar o plano de compensação, vai mudar o bônus, vai mudar isso, impacta em marca empregadora também, que impacta em marca pouco, no consumidor final, muito pouco. Mas no final das contas impacta na marca como um todo. Porque a partir do momento que o Quinto Andar mandou 400 pessoas embora, isso vira matéria. E aí quando isso vira matéria, a pessoa que vai alugar pelo Quinto Andar pode ler essa matéria e falar, será que essa empresa está falindo? Ou a pessoa que colocou o seu apartamento para vender e fala, putz, será que vale deixar meu apartamento lá? Será que eles vão me pagar? E tudo isso por uma questão de uma matéria falando sobre demissão de 400 funcionários. De novo, a marca na cabeça do consumidor é uma só.
A gente, dentro da empresa, é que segmenta. Empregadora, consumidor final, motoristas, passageiros, aluguel, locação. Mas o consumidor acha que é tudo uma coisa só. Então, qualquer coisa que vai ser veiculada, seja campanha, seja release, seja o que for, impacta na construção de marca. Então, cidadãos, pra gente fechar esse episódio, algumas diquinhas rápidas e simples. Primeiro, converse com o seu time de RH e faça um trabalho em conjunto. Ah, não, eu quero deixar a pessoa de employer branding dentro de branding e no final das contas eu valido com o RH. Também tá ótimo. Segundo, revise suas metas. Se vai ter metas em conjunto com as duas áreas, show de bola. Revise metas e lembre-se que elas precisam ser acionáveis dos dois lados. O RH precisa poder influenciar na sua decisão de trocar alguma coisa em comunicação e você tem que influenciar a decisão na troca de um benefício, de uma mensagem, do que seja, para que você consiga construir. Terceiro, tem que fazer pesquisa. Então faz pesquisa, de fato entende como a marca tem potência dentro da empresa com os próprios colaboradores e pesquisa com o lado de fora, com pessoas que não são colaboradores, são só consumidores que poderiam se tornar um colaborador no futuro. Quarto, a partir do momento em que você percebe que você quer construir, então, um plano para a marca empregadora, você quer fazer lá o seu EVP, o Employee Value Proposition, faça, então, com branding, converse com branding, alinhado à plataforma de marca atual, os atributos alinhados ao atual. Modele a sua comunicação para os públicos, governo, imprensa, formador de opinião, colaborador, novos colaboradores, blá, 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 mas a plataforma é a mesma. As promessas são as mesmas. Encaixe os benefícios. Quero trazer um benefício do Gympass. Isso porque a marca ela preza por qualidade de trabalho, vida e trabalho, ela preza por esse balanço, por exemplo, esse equilíbrio. Então faz sentido trazer. Essa marca não preza por isso do ponto de vista de comunicação. Ela fala de trabalho duro, ela fala disso, aquilo, outro. Faz sentido trazer o Gympass, que agora é o Well Hub? Ainda faz, porque eu também preciso melhorar. Nanana. Beleza. Então conversa com a área de branding para a hora de você estabelecer também benefícios. Eles casem. Dá um exemplo simples aqui para ilustrar. A Galileu, por exemplo, é uma empresa de consultoria e de educação. Eu tenho um curso, mas eu também dou consultoria. Para os colaboradores que querem estudar, por exemplo, a gente vai ter uma bolsa de estudos. A gente vai ter uma bolsa auxílio para compra de ingressos para eventos de educação. Porque a empresa é educação. Esse é um benefício que faz muito sentido. Eu quero estimular a educação dentro da empresa. Por quê? Porque o meu atributo de marca também é sobre educação. A minha promessa de marca é sobre democratização do acesso ao assunto branding. Eu quero também construir marcas mais humanas, mais responsáveis. Isso também se dá a partir do momento que eu popularizo o acesso a construir marca para que as pessoas também tenham essa visão. Então, tudo está fazendo confluência. Então, conectem as duas pontas. Benefícios, marcas, atributos, conversem com todas as áreas. E não esqueça de sempre alinhar com o time de negócio. Não esteja uma área solta na buraqueira. Tipo, se a empresa está indo mal das pernas, se de fato vai fazer um grande investimento, vai faltar caixa, vai faltar aquilo outro, você como brand, você como RH, segura sua emoção. Segura. Cancela a campanha então, para de veicular, não passa a mensagem de que a empresa está super bem quando ela não tá. Não traz uma pessoa do concorrente pra cá, quando daqui a 2 meses pode ser que ela seja mandada embora. Por quê? Honre os seus valores de marca também. A Americanas fez isso no Big Brother, eu achei isso ótimo. Quando a Americanas entrou numa crise em 2023, foi 23. Quando entrou na crise lá do rombo milionário, das inconsistências contábeis, a gente tá falando de uma marca que optou por não estar no Big Brother. Abriu mão da cota do Big Brother. Não faz o menor sentido. 100 milhões é a cota do Big Brother, a marca em basicamente recuperação judicial, rombo, fraude, escândalo, presidente sendo preso, conselheiro sendo preso, CFO sendo preso, todo mundo sendo preso, e aí a marca lá no Big Brother comunicando: Americanas tem tudo, compre comigo, etc. Não faz o menor sentido. Então isso vale também para a marca empregadora, vale também para a marca corporativa. Se a empresa, se o negócio não está indo bem, se o negócio vai dar uma virada de chave, se o negócio vai mudar o seu modelo de negócio, segura a comunicação, segura suas promessas, revê então o seu plano de branding para a marca empregadora e para a marca corporativa, para que de fato tudo isso seja alinhado e você continue construindo uma marca sólida e consistente, beleza? Se você gostou desse episódio, não esquece 5 estrelas no seu player favorito e também mande para 3 amigos para que eles aprendam que não há diferença entre construir marca, seja ela empregadora, seja ela para o governo, seja ela para a relação de investidores, o que seja, tudo é uma marca só. O que mudam são as nuances e as mensagens que a gente precisa, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.